Pronto, começamos a gravar. Olá a todos, a todos e a todas. Muito bem-vindos, vocês que estão aqui comigo e vocês que estão aí assistindo a mais um debate do 16º Panorama Internacional Coisa de Cinema. Espero que todos que estão nos vendo e escutando estejam bem, com saúde, né? E se encontrem aí acolhidos, né? Que isso é importante. Experimentamos tempos delicados que nos desafiam a nos manter centrados no que é mais importante. E nós, do Panorama, seguimos confiantes que lutar pela educação e cultura são essenciais para todos nós. São essenciais, inclusive, para nos mantermos vivos, atuantes e com a nossa humanidade preservada. Gostaria de lembrar que o Panorama tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural via Lei Aldir Blanc, que é direcionada pela Secretaria Especial de Cultura e Turismo, a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E eu queria dar boas-vindas a vocês, assim, muitos de vocês eu conheço, estou tendo o prazer de conhecer Enoque e Matheus, mas o resto dos meninos eu conheço e estimo muito, muito, cada um tem uma história diferente comigo. Queria falar do prazer e da alegria que é estar aqui com vocês nessa noite de hoje, discutindo sobre cinema, nesses tempos que é cada vez mais necessário a gente discutir sobre arte, sobre cultura. E agradecer vocês estarem aqui. Vocês não sabem o quanto gostamos dos filmes que foram pescados entre mais de 1.000 inscritos nessa edição. E eu queria fazer as honras da casa e apresentar cada um de vocês. Primeiro, começando pelo longa, Eu Empresa. Vou apresentar Leon Sampaio, que dirigiu o documentário Gente Bonita e diversos curtas-metragens, dentre eles Peito Vazio e O Cadeado, exibidos em diversos festivais pelo país. Leon atua também como produtor e como curador e atualmente faz doutorado em comunicação pela UFPE. Marcos Curvelo, o encantador de gatos, meu ex-vizinho, que eu gosto muito, uma pessoa da minha estima, que está todo sério aí. Eita, Marcos caiu, eu vou apresentar ele caiu, quem aguenta? Mas, enfim, vamos esperar Marcos voltar, vou pular Marcos, então. Aliás, não, vou apresentar logo ele. É diretor e ator. Ele dirigiu diversos curtas-metragens, dentre eles A Nova Melancolia, Mamata, Regresso de Saturno, Ótimo Amarelo, exibidos e premiados em diversos festivais, como o Festival de Brasília, Olhar de Cinema, Curta Cinema. Marcos também é cofundador do Qual, Coletivo Urgente de Audiovisual. E temos aí, representando Inabitável, Matheus Farias, pernambucano, graduado em rádio e televisão, com pós-graduação em estudos cinematográficos pela Universidade Católica de Pernambuco. Dirigiu 3 curtas-metragens, Inabitável, de 2020, Caranguejo Rei, de 2019, e Quarto para Alugar, de 2016, que foram exibidos em mais de 80 festivais pelo mundo. Atualmente, prepara seu primeiro longa. Como montador, já produziu mais de 50 trailers e teasers para o cinema brasileiro. Já atuou na montagem de uma dezena de filmes entre curtas e longas-metragens. Atualmente, trabalha com Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles nos seus próximos longas-metragens. E Enoque Carvalho, pernambucano graduado em jornalismo, é diretor, produtor e roteirista na Gato Pardo Filmes. Já dirigiu 3 curtas-metragens, Inabitável, de 2020, Caranguejo Rei, de 2019, e Quarto para Alugar, de 2016. Filmes exibidos, né, a minha biografia, não vou repetir. O mais recente, que é Inabitável, já recebeu 10 prêmios, incluindo melhor filme do júri da crítica e melhor roteiro no Festival de Gramado 2020. Inclusive, os quiquitos estão atrás dele. Eu queria muito que ele fizesse assim para mostrar os quiquitos. Cadê? Atualmente, escreve o roteiro de seu primeiro longa-metragem. E Célio Circle, que é representado por Diego Lisboa, que também tem história comigo. A gente se encontrou lá no Rio de Janeiro, da forma mais inadvertida, na casa de Joelzito Araújo, que foi uma super tarde que a gente passou, foi bem massa. Diego Lisboa é realizador do curta Olho de Boi, premiado durante o Panorama Internacional Coisa de Cinema, e dos longas Meteoro Atleticano e Contra o Vento, com Ronaldinho Gaúcho. Atualmente,
finaliza seu mais novo longa, Alan, sobre o rapper Alan da Rima. Então, eu vou começar pelo longa. Queria começar falando do Eu Empresa. Né? Leon, meu filho, por que você desligou a câmera? É. Desmute também. Queria começar pela empresa e queria começar fazendo uma observação muito, enfim, que é meio chato ficar fazendo comparações, né? A gente fica parecendo aquelas críticas de cinema chata, fica, esse filme me lembrou. Mas eu assisti o Eu Empresa e fiquei muito pensativa de como ele tema e também ritmo, atmosfera, encontra interlocuções e interconexões com o filme de Ken Loach, né? Quando Você Não Estava Aqui, esse filme novo do Ken Loach, que fala justamente da precarização do trabalho com a uberização do trabalho e tal. E o Eu Empresa, ele não é só sobre isso, ele é sobre todo esse bolo aí que nós temos da modernidade, né, da contemporaneidade, que é essa inebriação da imagem, que é essa busca pelo sucesso a qualquer custo, que é a coisa do eu, né, do ego. Então, eu queria começar... inclusive, eu acho que Ken Loach foi uma coisa muito do Zeitgeist, assim, muito do ar do tempo, porque eu sei que os filmes demoram para ser feitos, e o de Ken Loach saiu antes, mas esse Eu Empresa já era algo que já estava sendo gestado, né, talvez ao mesmo tempo, concomitante. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre sobre o filme, criando essa interlocução com o filme de Ken Loach, mas não com o filme em si, mas com o Zeitgeist, com o ar do tempo, né, que está pedindo para que a gente discuta essas questões que vocês trazem. Quem começa, Marcos ou Leon? Mas aí, enfim, a minha posição é um pouco de discordância dessa relação. Não sei se o Marcos acha que tem semelhança e tal. Eu acho que talvez possa começar. Não? Não, posso começar. Começa aí. A gente viu junto? Não, eu vi com o Ramon e Paula, né? Do Ken Loach. Foi. E aí... foi começo do ano passado, acho que foi o último filme que eu vi antes da pandemia, sabe? Informação inútil. Mas aí... a gente saiu do cinema... muito confuso, assim, tinha gostado, mas estava incomodado com um monte de coisa rudimentar, assim, né? É mise-en-scène, né? Tô me vendo bem, apareceu a internet instável, não sei o quê. Você deu uma falhada. Agora tá ok? Mas, na real, eu não quero... Na real, tá ok. Eu não quero nem que vocês comparem. Eu concordo com o que... Não, total. Eu quero só que a gente... Enfim, você quer fazer mais das gás? A radiografia do Zeitgeist, exatamente. Não, total. Já não. Mas é isso, o que incomodou foi que sentiu que era muito, talvez, moralista demais, sei lá, e aí... Não sei. E aí... Mas, de fato, era algo que estava acontecendo de forma muito presente nas nossas vidas, né? Em todos os lugares, assim. Essa questão da precarização do trabalho e da falta de chefe, empreendedor de si mesmo e esse tipo de coisa certamente foi um pontapé para a gente pensar isso tudo, assim. E está no mesmo universo desse filme, sem dúvida. Que eu gosto do filme, eu gosto do filme. Mas não gosto também, é difícil. Eu não gosto de nada. Dentro do meu filme eu gosto. Não gosto nem de mim. Não, eu achei muito doido. Aí eu vou querer ouvir Leon. Eu achei muito, muito redondo o filme de vocês, porque ele fala de tudo de uma forma muito precisa e muito diagnóstica, eu diria. Né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco como foi justamente esse processo de afunilar essas ideias, afunilar essas pautas dentro do filme. Então, primeiro, eu acho que vou pontuar um pouco sobre o que eu penso assim, né, no sentido de divergência da abordagem do filme de Ken Loach, tá? Porque eu acho que é um filme, como o Marcos pontuou, assim, né, um filme muito moralista e tal, mas
sobretudo, assim, a minha discordância é que eu acho que tem uma divisão muito precisa, assim, sabe, do espaço, né, o que é trabalho, o que é casa, né, tipo, tem uma divisão aí que eu acho que para o filme da gente, a gente tentou borrar um pouco mais isso, sabe? Tentou trazer como que essa esfera do mundo do trabalho, né? Como que o neoliberalismo, enfim, toda a ideia do empreender, ela infecta também o nosso cotidiano, né? O espaço doméstico também, assim, né? O quanto esse cara que trabalha, o ambiente de trabalho dele, né? Um dos ambientes de trabalho dele é o próprio quarto, né? Ele editando ali, enfim. E aí eu acho que, enfim, tem inúmeras esferas, assim, né? Teias, assim, de relações que estão que se atravessam, né? Com essa ideia do trabalho, né? Tipo, o fato dele estar recebendo uma hóspede de Airbnb, né? Isso também implica em trabalho, né? Ele também está trabalhando ali, ainda que, né, seja um gesto de, enfim, acolher alguém e tal. E bom, aí eu acho que isso foi muito claro para a gente, assim. Eu acho que tem uma coisa também que de um tom também do filme, assim, sabe? A gente está fazendo um filme, eu acho que, enfim, pelo menos foi o nosso desejo, assim, né? De fazer um filme mais jovem, sabe? Assim, de comunicar um pouco a nossa geração, assim, de tentar se aproximar mais, colocar a experiência, né, num lugar que é um tanto tênue, assim, né? Que a gente, enfim, que nos atravessa. Eu acho que o filme de Pilote é um filme muito moralista nesse sentido, assim, né? Muito apelativo, né? E, mas eu concordo contigo, que eu acho que o filme está dentro né, desse... Enfim, ele parte quanto interesse, assim, né? Parte para abordar, enfim, tematizar algo que é muito próximo, né? No caso do filme da gente, eu acho que é mais o fenômeno do empreendedorismo do que propriamente da precarização do trabalho. Acho que a precarização é um efeito, né? Dessa lógica neoliberal, enfim, dessa atualização da coisa hoje. E a outra pergunta que você fez, eu não sei se eu consegui responder direito, aí tu vai me dizendo. Eu nem me lembro mais. Mas, enfim, eu acho que você terminou juntando as coisas, né? Tanto a pergunta que eu fiz um complemento a essa pergunta do Ken Loach, e você terminou respondendo, eu acho. Mas queria passar para Diego, e depois a gente volta a conversar sobre o Eu Empresa, porque eu acho que o Eu Empresa tem tanta camada, tem tanta dimensão, assim, que é preciso a gente sempre estar voltando, né? Mas eu queria fazer a pergunta a Diego sobre Cilius Circle, que o Cilius Circle ele tem uma pegada muito interessante, né, de entrecruzamento de realidade, que eu acho que e entrecruzamento de uma realidade muito contemporânea, e tanto o filme de Marcos e o filme de Marcos e Leon quanto o seu ousaram tratar de assuntos muito contemporâneos que estão muito próximos, né, em produtos audiovisuais, sem ter o distanciamento que dizem que é preciso ter, né, para fazer um produto audiovisual, né, que foi as questões da pandemia. E foi um tratamento muito sensível, muito delicado e muito interessante, né, de entrecruzamento de um universo midiático, de um universo fora daquelas pessoas, com aquelas pessoas que você coloca no filme. Então, eu queria saber de onde surgiu a ideia, o que foi que tocou em você para que você trouxesse o universo de Cílio para dentro dessa outra camada, né? Tá, boa noite a todos novamente. Primeiro, agradecer aí, né, essa oportunidade de estar falando um pouquinho aqui do filme. É uma honra estar nesse debate aqui com as pessoas que estão aqui, com os filmes que estão sendo representados.
E é isso, cara. Célio, Célio Saiko, né? Eu não, é um filme. É sempre difícil explicar filmes experimentais, né? Mas Célio é um exercício, na verdade, que eu fui fazendo de estudo da imagem, né? Na verdade, o encontro com Célio, que é realmente ali, ele é um morador da cidade de Tiradentes, de São Paulo. Ele foi com outro propósito. Eu não fui lá fazer esse filme, né? Então, eu cheguei para captar uma coisa de mais ligada à política, né? Como todo mundo sabe, eu tenho sempre essa... Eu trabalho no audiovisual em vários setores e tento entender tudo como uma mesma lógica, assim, claro que separando as vertentes, mas, enfim, fui fazer uma captação por outro propósito. E quando encontrei Célio, eu vi que tinha uma potência ali naquela situação que ela transcendia a minha busca inicial. E aí me aproximei do personagem e na verdade ele tinha um desejo de ser ator, a mãe dele também tinha um desejo de ser atriz. E a gente resolveu entrar e era um momento de pandemia, né? Era um momento super delicado e ali começaram a surgir visualizações de que forma a gente poderia abordar todo aquele processo, a princípio documental, mas que depois na ilha de edição eu resolvi experimentar, né? E fui fazendo estudos dentro da ilha até chegar no resultado que ficou o filme, né? Que eu acabei tendo uma leitura de Célio naquele universo como uma antena, né? Como que um cara, essa ideia de comunidade global que a pandemia trouxe, né? Como todo mundo está agora forçadamente interligado, porque uma pessoa que contaminar com o vírus pode desorganizar todo um sistema, e como que Célio recebia toda essa informação do mundo, né? Como ele captava tudo aquilo. E aí acabou surgindo a ideia da dublagem, né? De dublar ele como se ele captasse aquilo e trouxesse aquelas informações para o dia a dia dele. E aí as ideias foram se ampliando, né? Na verdade, também. Depois, quando eu resolvo trazer um discurso de Fidel na ONU dentro da mesma antena, né? Tentando evidenciar que a nossa condição de vulnerabilidade não surge na pandemia e que essa condição vem sendo falada e alertada há muitos anos e, enfim, acabou virando um grande combo experimental de várias questões, né? E assim, eu não tenho a pretensão de explicar o filme assim, porque realmente eu ainda não tenho a totalidade dele dentro do meu próprio entendimento, né? Cada vez que eu assisto, eu vou tentando clipar um raciocínio mais lógico sobre o processo. E como o próprio Célio gosta de falar, né? A arte desse filme é que nem um desenho, que cada um olha e entende um desenho abstrato, né? Entende uma coisa. É mais ou menos por aí, assim, né? Foi um pouco do processo de captação e realização do filme. Eu adorei isso que você falou da antena, isso faz todo sentido, assim. Essa coisa dele, quando ele abre a boca e ele começa a falar, as coisas que a gente supostamente estaria ouvindo na TV, é muito... É um entrecruzamento realmente muito potente, assim. E aí eu vou pegar essa metáfora que você usa da antena e vou jogar para os meninos, para Enoque Carvalho e Matheus Farias, para falar sobre Inabitável, porque no Inabitável também tem uma antena, né? Que é aquele objeto, aquele, né? Que a gente passa o filme todo supondo, inferindo que é aquilo, mas sem ousar, sem necessariamente cravar o que seria aquilo, né? E eu fiquei muito impactada com o filme dentro da perspectiva do afrofuturismo. Fiquei muito impactada dentro dessa perspectiva, porque as personagens são negras, e também porque tem muito uma pegada afrofuturista, de fato, assim. E aí eu fiquei pensativa, interessada em saber de vocês, principalmente agora que eu estou vendo vocês,
Se foi esse mesmo o ponto de partida, né? O parti pris foi o afrofuturismo ou foi a ficção científica, e se o futuro ele é feminino, ele é trans, né? Porque uma das premissas também do afrofuturismo, pelo menos que não escritas, né? Não lapidadas, mas que está sendo praticada, é que o afrofuturismo é feminino e trans, né? Também, ao mesmo tempo. Então, queria ouvir de vocês qual foi o ponto de partida aí. Quer falar? Não, pode começar. Boa noite. Eu acredito que tenha sido um combo. A gente teve essa construção dessa ficção científica no filme, que é uma construção que eu acho que ela é muito singular, porque a gente sai bebendo de várias referências, né, para tornar a ficção do filme, a ficção científica no filme muito particular daquele universo. Esse objeto, por si só, é um objeto que foi desenhado para o filme, é um objeto que foi pensado como algo desconhecido e que realmente faz algumas alusões aí a uma lanterna que guia aquelas personagens, a um comunicador, né? E aí eu acho que é a porta de entrada para novos mundos possíveis. E aí a gente também bebe do afrofuturismo aí quando a gente tem a Roberta como a personagem que desapareceu, para onde que ela foi, e a construção da personagem que nunca aparece, né? A gente vai construindo a Roberta a partir de referências que você consegue ir vendo ela e conhecendo ela sem ela entrar em cena, né? Ela está sempre ali, mas ela não está ali ao mesmo tempo. E aí eu acho que a ficção científica foi que possibilitou que a gente fosse para esse caminho. A gente fez uma pesquisa e foi trazendo um pouco de cada lugar, mas eu acredito que a ficção científica norte-americana, que meio que moldou a gente enquanto cinéfilos, né, realizadores, ela também está ali presente e a gente tenta, de certa forma, dar uma desconstruída, trazer um pouco do que a gente imaginaria enquanto ficção científica brasileira. Eu lembro de um filme que a gente assistiu no Janela, é um filme baiano, que existia aquele bunker embaixo do O Abrigo Nuclear. O Abrigo Nuclear. Quando eu assisti aquele filme, eu comecei a pensar em tantas coisas. Eu nunca tinha sido apresentado aquele filme. Quando eu fui apresentado, eu fiquei pensando em tantas possibilidades. E aí tem o Aderley Queiroz, que fez o Branco Sai, Preto Fica, sabe? E aí a gente começou a realmente a pensar em coisas que fossem fora da expectativa, que não fossem tão esperadas. E aí eu acho que a narrativa do filme vai se guiando para esse caminho e a gente também usufrui disso, né, para guiar a história que a gente quer contar e falar desse futuro, né? Que futuro é esse e onde é que essas personagens vão estar? A Marilene, né, que é interpretada pela Luciana Souza, a Roberta, onde é que elas estarão no futuro? Qual é o futuro que tem para elas, né? E aí eu acho que o filme vai um pouco deixando pistas e também deixando portas, né, abertas para se pense. Eu acho que é isso mesmo que o Enoque falou. Acho que o filme ele nasce da construção da nossa cinefilia, das coisas que a gente gosta de assistir, sempre gostou de fazer, né? Esse é o nosso terceiro curta-metragem, mas os nossos dois filmes anteriores eles têm esses elementos de gênero, então de fato é um exercício nosso em desenvolver, acho, de certa forma, desenvolver uma linguagem em cima disso. Eu acho que como um processo muito natural, Inabitável vem para a gente tentar imaginar e criar essas imagens para um futuro, né? O cinema norte-americano, de certa forma, ele nesses filmes de catástrofe ou de filmes de ficção científica, de horror, ele tende sempre a criar muitas imagens para um público, né? E essas imagens elas ficam eternizadas no cinema. E quando a gente vem imaginar o Inabitável, eu acho que o filme, de certa forma, a gente tenta criar essas imagens também de um cinema de ficção científica feito no Nordeste, no Recife, numa periferia. Por outro ângulo. Por um outro ângulo, né? Por instrumentos, objetos, histórias que são próximas à nossa realidade, que falam sobre os problemas brasileiros, que falam sobre situações que nos atingem enquanto LGBTs, enquanto uma sociedade que está lutando todos os dias para se manter viva, que sofre perseguição de pessoas que desaparecem e morrem, seja pela doença, seja pela violência, seja pela perseguição do Estado. Então, de certa forma, eu acho que o afrofuturismo ele vem como uma inspiração, o cinema de ficção científica norte-americano vem como inspiração,
mas o cinema brasileiro também, né? Os temas que o cinema brasileiro vem desenvolvendo nos últimos anos. Eu acho que tudo isso parte desse nosso interesse muito particular em desenvolver essas histórias, pensando nessas imagens do presente, mas apontando para uma possibilidade de futuro, né? Ainda mais num momento em que a gente não consegue planejar futuro, que é nesse contexto pandêmico que a gente está vivendo hoje, né? Inclusive, eu adorei né, o que vocês colocam no início, né, a inscrição, que é uma coisa feita antes da pandemia. Eu gostei muito daquilo porque é como se você dissesse, enfim, que houve uma interrupção para além daquela interrupção do filme, né? Exato. Mas eu queria pegar isso que vocês, tanto que você, Enoque e Matheus falaram, como que vocês falaram, como que Diego falou da questão da alegoria. O filme de vocês, né, o Inabitável, o Cílio Circle, são duas alegorias. Já o Eu Empresa não trabalha no campo da alegoria, ele trabalha muito no campo do terra-terra. E eu me lembrei qual foi a pergunta que eu fiz, Leão. Tipo, é um filme que dá conta de todas as pautas de uma forma muito precisa, né? Essas pautas contemporâneas de uma forma muito precisa, muito competente, muito compreensível. E muito tocante. Você dá risada daquilo, você dá uma risada nervosa daquilo, porque você termina também se identificando com aquilo. De alguma forma você passou por aquele problema. Né? E tem uma coisa que eu achei muito acertada também, que lá pelo meado do filme, já quase chegando no final, tem um amigo que fala que ele está ali chorando as pitangas, que ele está fazendo que ele está achando me engano, na verdade, que ele está fazendo white people problems ali. Né? E aí ele fala, poxa, quer dizer que nem eu sou fracassado em ser fracassado, nem isso eu posso. Né? Ou seja, tem essa dimensão também, né? Tipo, dos fracassos. De que fracasso eu estou falando, né? Então, eu queria que a gente pensasse, né? Assim, na verdade, nosso debate aqui não é nem para a gente ficar explicando a experiência, mas eu queria que a gente pensasse um pouco sobre como foi, entrar um pouco na cabeça de vocês para ver como foi esse processo de vocês. Dentro dessa perspectiva aí de um filme tão terra-terra, mas que mexe com tantas pautas e mexe tão profundamente com o espectador que, com certeza, já viveu uma daquelas coisas. Sempre aquela coisa, né? Quem vai primeiro. Quem vai primeiro. Foi. Queríamos nós falar de tudo, né? Tocar em todos os temas, que é impossível, né? Mas tu fala dessa contemporaneidade, trabalho, Brasil, né? Tem muita coisa. Mas acho que tem sido, inclusive, acho que foi um tema central para a gente, escrevendo o roteiro. A gente escreveu com umas duas cineastas, roteiristas, a Amanda Debusque e a Camila Gregório. E desde lá era um tema central para a gente, como agenciar isso tudo, né, dentro desse filme e através desse personagem, né? E essas impressões todas, assim, é fracasso demais, é fracasso de menos, é pardo, não é pobre, não é, tem pena de si mesmo, não tem, é fracasso, não é. São questões também centrais, são questões que são tão centrais que o canal dele é sobre isso, sabe? É sobre o fracasso. E esse fracasso dele no filme, ele não é válido, não é aceito. Ele não faz sucesso com esse fracasso que ele está tentando alcançar. Então, eu acho que é bem consciente, assim, não sei se sempre foi. Mas, de fato, esses atravessamentos através do personagem, a gente sempre pensou, como o Leon falou ali, todas as interações, todas as dinâmicas com outras pessoas, o trabalho para dentro de casa, todas elas perpassam por esse lugar de negociação de trabalho, de troca comercial, de não ter uma amizade no filme, uma paquera, uma interação que não seja com esse outro objetivo, que envolva o crescimento profissional, os likes, a visibilidade, o networking, e através disso a gente conseguiu ramificar mais, talvez, porque isso está presente em vários lugares, né? Está presente o culto ao corpo lá, o coach, né? o crossfit,
a coaching, e aí o amigo vai pedir o tripé para o amigo, mas o pai virou terraplanista, mas mesmo assim, será que mas ele faz concessão com o pai do amigo? Então, como a gente foi chegando nesse lugar, o terraplanismo, o coach, o trabalhador precarizado que aluga a bicicleta e que paga a bicicleta quando quebra, o outro que tem um AVC na porta, sempre através das tentativas. Como é que ele chega nos entregadores, filmando para o canal? Como é que ele... enfim, mas tudo está no mesmo guarda-chuva, né? Que é o que o Leão estava colocando, né? Desse empreendedorismo vendido como algo super legal, mas que, na verdade, é bem escroto, né? E difícil, triste, e predador, e destrutivo, né? Para todo mundo, para a gente, e para pessoas que estão muito piores do que a gente, e para pessoas que... Principalmente para pessoas que estão muito piores do que a gente, né? Acho que por essa teia do jogo, a lente do Joda, né? Essa lente dele de tentar lacrar e fazer sucesso, a gente consegue falar de várias coisas que estão nesse guarda-chuvão, assim, precariedade, Brasil, falta de privilégio, retirada de privilégios de trabalho, privilégios não, direitos, retirada de direitos trabalhistas, saúde mental, internet, enfim, que... Inclusive, Joder é um nome maravilhoso. Roder, ele já está fudido por... Eu fiquei esperando que o argentino falasse. Origem. Né? Ele aí... Putz, eu fiquei esperando. piada pronta, né? Diga, Leão. Então, você perguntou sobre o processo, assim, eu fiquei... É uma pergunta que tem sido muito feita, assim, né, nos debates, enfim, nas entrevistas que a gente teve até agora, assim, e enfim, eu tenho feito a ressalva, né, da ideia de que o projeto nasce como um estudo do fenômeno, né, mas o filme, né, o processo, enfim, quando a gente encontra o filme, assim, né, quando a gente, após aprovar o projeto, tem uma mudança, assim, de perspectiva, né, uma mudança de ponto de partida, assim, sabe? Tipo, para abordar o tema, assim, né? A gente se deixa, pelo menos eu, assim, né? Marcos, acho que ele já vinha desse processo que é de trabalhar mais a partir das suas experiências pessoais, assim, sabe? Mas esse grande projeto, né, que tinha interesse, enfim, mais estrutural, ele passa a ser escrito numa modulação mesmo, que é das nossas experiências pessoais, assim, sabe? Da gente se reconhecer em muitas dessas atividades, enfim, dessa teia de relações, assim. E esse gesto é um gesto que, enfim, que é um tanto de aproximar, né? De deixar com que com que o fenômeno, né? Com que essas situações, como todas, se espraiem, enfim, revelem, né, reverberem muito do que a gente vive, assim, né? É olhar para isso de uma forma menos distanciada, né? Isso não implica uma falta de criticidade, mas é olhar para isso de uma forma mais honesta mesmo, assim, sabe? E eu acho que muitas dessas situações, enfim, são situações que nossa geração, enfim, aí que eu talvez inclua os meninos aí também, mas assim, é uma geração, né, essa geração millennial, que tem passado, assim, né? Que enfim, de viver na casa dos pais até muito tarde, né? De uma série enfim, de privilégios mesmo, né? De acesso a recursos e tal, e, enfim, a coisas que Joda, esse personagem, tem acesso também, sabe? E que enfim, que é um lugar no Brasil, né? Que é o lugar que não é do trabalhador clássico, nem é o lugar também do patrão, assim, né? Do cara super abastado, né? Joda não é um cara rico, né? Ele é um personagem de classe média, mas assim, Joda ainda tem uma certa condição, assim, né? Acesso a recursos, né? Enfim, e materiais e tal, que nós temos, né? Muitas dessas experiências pelas quais Joda passa, nós também passamos, né? E aí eu acho que tem um paralelo também com o mundo do cinema também, né? Joda é um trabalhador audiovisual, né?
é um freela, então tem uma coisa que a gente está lidando com isso o tempo inteiro, assim, né, de trabalhar muitas vezes sem seguro, assim, né, sem garantias enfim, que o equipamento da gente vai dar merda, né, que a gente, enfim, enfim, uma série de coisas, né, E o cara pede uma série um cliente de coisas. pede um drone, um cliente pede um Exato. drone. Essa falta de adequação, essa incapacidade, né, de adequação à lógica do mercado, que é um pouco que é o que resume, né, o conflito assim de Joder, e que pelo qual a gente também está inscrito nisso, né? Às vezes, enfim, pelo menos eu me considero um pouco mais, né, um pouco menos alienado do que o personagem, assim, né? Joder claramente é um personagem bastante alienado e tal, mas assim, ainda assim, todos nós estamos passando por isso, sabe? Por situações muito próximas, assim, e aderindo às vezes, né? Mais, aderindo às vezes menos. Então, acho que tem que eu queria ressaltar, assim, é essa questão, a gatinha, essa coisa da experiência em primeiro plano, né? Dessas experiências pessoais que nos atravessam, né? Que nos infectam mesmo, assim, que faz com que modifique a nossa atuação, né? A nossa temporalidade mesmo, assim, a coisa da lógica das redes sociais hoje em dia, né? O quanto isso modificou a nossa temporalidade, né? A nossa forma de escuta, a nossa forma de conversa com o outro, né? Então, eu acho que estamos todos passando por isso, assim, né? Estamos vivendo os efeitos desse fenômeno. Massa, eu queria falar sobre performance assim um pouco, porque e também jogando para todos, na verdade, é uma pergunta para todos assim, porque todos em grande ou menor medida tinham essa questão da performance, né, dos seus personagens. Por exemplo, o Joder, ele me chamou muita atenção o final, não vou dar spoiler, mas enfim, que o Joder passa o filme todo na correria, que é uma coisa que a gente fala aqui em Salvador, né? Ele passa o filme todo correria, e quando se aproxima do final, ele vai se acomodando, né? Então, assim, se isso for uma coisa deliberada, como é que foi essa questão da performance versus a história que vocês queriam contar? A mesma coisa se o Célio, né? O Célio tem uma performance muito marcada, né? E existe uma performance não só do Célio, mas uma performance de câmera, né? Que é uma performance é uma performance de câmera e de pós-produção que está muito engendrado ali, né? Então eu queria também que você, Diego, me falasse depois um pouco sobre como foi essa conjuração. E Enoque e Mateus, existe uma performance para além do texto, está para além da tela, né? Porque aqueles personagens, eles desempenham performances que nós imaginamos. A Roberta é uma performance ausente, né? Então, também gostaria muito de que você... É como se você tivesse escrito todo um texto, existisse todo um texto por detrás, mas o que aparece ali é aquele recorte, né? E é como se elas fossem performar quando elas forem embora. Então, eu queria assim, ouvir de cada um de vocês essas questões aí sobre como vocês desenharam isso, né? Como vocês desenharam essa coreografia, essa partitura corporal, essa coreografia textual, digamos, de cada um dos seus personagens em cada um dos seus filmes. Começando por... Quem começa? Os curtos. Pronto. Enoque e Mateus. Vou roubar de você, Diego. Posso comentar, posso falar? Eu acho que sim, isso que você falou é muito importante, porque a gente gosta de trabalhar background, né, de personagens. Sempre que a gente está criando um roteiro e personagens, a gente desenvolve histórias para eles, para além do filme, para poder a gente entendê-los. Entender como é que eles vão performar, como é que eles vão se posicionar, se colocar dentro daquele recorte, que o filme termina sendo um recorte. E o nosso filme, de fato, ele é uma situação. Ele começa com a situação, né, que é a mãe começando a buscar pela filha que não voltou para casa. E tanto a mãe quanto a filha, a gente passa a conhecer na ação. Então, a
a gente tenta dar elementos ao longo de toda a narrativa do curta. É um formato que já é muito limitado por tempo de duração, né? A gente tenta dar esses elementos para que quem assiste consiga ler essas personagens, consiga entendê-las, entender por que que aquela mãe não chora, por que que aquela mãe não chora em nenhum momento, entendeu? Por que que ela não desaba. E aí você tem toda uma leitura sobre essa mãe que tem não existe pai naquela casa, é uma família de mãe solo que criou a filha e são elas duas, sabe? Então você tem tantas leituras possíveis aí dentro que passam pela questão étnico-racial, que passa pela questão da transgeneridade, e aí você vai conseguindo fazer leituras e entendendo as personagens, por que que elas estão agindo daquela forma, e você talvez começa a achar que você sabe o que é que vai acontecer. E aí o filme brinca bastante com pregar essa peça, né, de fazer uma curva ali na narrativa e levar a narrativa para outro lugar. E eu acho que quando a gente, de fato, torna possível que se conheça mais, eu não vou citar spoiler, mas quando a gente torna possível que conheça-se essas personagens lá no clímax, é uma coisa que já vem numa forma que você parecia que você já conhecia, você já sabia quem era aquela personagem. Então, assim, você já entende muita coisa, porque a gente foi trabalhando isso no roteiro e dando essas pistas, esses pequenos elementos para que a personagem fosse apresentada de uma maneira correta, como a gente imaginava, né, que ela deveria ser introduzida. Eu acho que um dos melhores efeitos do filme, assim, na minha opinião, de fato, é quase como isso a gente escuta, né, das pessoas que assistem ao filme, vêm conversar com a gente depois, é como se as pessoas estivessem torcendo pela Roberta e conhecendo ela sem de fato conhecê-la, né? Eu acho que isso é algo, claro, pensado desde o início, é algo que está no roteiro, é algo que a gente quis trabalhar dessa maneira, a representação das personagens, essa união entre mulheres, amiga, vizinha, de fato da gente apresentar essa personagem, da gente apresentar o contexto dessa vida e, na verdade, o contexto desse desaparecimento, né? Quando a gente lida com desaparecimentos, aqui entre aspas, convencionais, entre muitas aspas, não necessariamente a gente imputa a esse desaparecimento o resultado final, morte. Mas quando a gente coloca uma personagem periférica, transexual, negra, dado esse contexto de Brasil 2021, imediatamente o resultado final que a gente coloca diante dessa relação é o resultado morte, né? A gente é o primeiro medo, né? Exato. O primeiro medo é a morte, bate logo o medo da morte. E o Brasil, de certa forma, ele tem dado muitas pistas, não, na verdade ele tem esbofeteado a nossa cara dessa realidade, né? A Matheusa, a Marielle e tantas outras violências que a gente vê aí televisionadas, compartilhadas pelo WhatsApp, que são direcionadas a essas pessoas, né? Que de fato estão nessa linha de frente do ataque, né? Estão nessa linha de frente da morte, da violência. E aí, quando a gente coloca isso em perspectiva dessa personagem, exatamente dessa personagem desaparecida, eu acho que há uma série de questões que estão por trás desse desaparecimento. Então, eu acho que, de fato, uma das coisas que eu acho que a gente consegue construir com certo sucesso é isso, das pessoas entenderem quem é Roberta, entenderem o contexto em que ela vive, o contexto desse desaparecimento e como o filme ele vai adicionando essas pistas, né, e caminhando por esses caminhos que vão, de fato, adicionando esses elementos e até o momento do desfecho, né? E, de fato, como o Enoque falou, para que a gente não traga, mais uma vez, talvez aquilo que o público, até certo ponto do filme, espera como desfecho, acho que a gente, de certa forma, dobra essa realidade, né? Transforma essa narrativa em algo que, de certa forma, nos cativa esperança, ou aquilo que a gente não consegue fazer hoje, que é, de fato, planejar um futuro, a gente consiga olhar para algum tipo de futuro possível, né? Um futuro onde essas vidas, onde essas realidades sejam possíveis de existirem, né? E daí vem a saída, né, do mundo. E eu achei muito pertinente vocês botarem aquela cena do... Enfim, não sei se é spoiler isso. É spoiler, né? Não fala não. Mas aí tinha a ver com isso que você falou da questão da morte, né? Tipo assim, o fim não é a morte. Eu acho muito... Enfim, eu fico doida aqui querendo falar dos spoilers. Me conte, Diego, como foi para você tudo isso? Cara, eu acho que performance no Célio
eu busquei também dar uma ampliação de significado, né? Eu não queria que fosse só um registro de cotidiano, né? Então, eu utilizo, na verdade, essas alegorias aí, que são metáforas, com essa ideia de ampliar, né? E trabalhar um pouco o tema de aceitação e revolta, né? O quanto que Célio aceita a condição dele nesse mundo pandêmico e o quanto que ele enfrenta, o quanto que ele combate isso, né? Então, eu acho que nessas cenas que saem desse cotidiano realista é muito essa parte do enfrentamento dele, né? Quando ele discute com um grafite, né, no muro, e esse grafite olha para ele. Quando ele está enfim, naquele ônibus imaginário que também passa por uma ideia do olhar equivocado, né, de quem quer entender uma situação à distância. Eu busco trazer um pouco dessa ideia também. E eu acho que o mais simbólico nessa coisa de performance do personagem, quando ele para um ônibus, né, com as mãos, né, porque a ideia de que se você consegue parar o sistema, né, se você consegue sair desse círculo no qual, nesse samsara que ele está preso dentro desse processo pandêmico de ter que sair de casa para procurar emprego e estar numa realidade que precisa de grana. Enfim, eu acho que nesse quesito performance do personagem é isso. A câmera também foi uma descoberta de ilha, assim. Célio é um filme que ele não teve roteiro, né? Eu não escrevi um roteiro para... Eu acho que são processos que eu acho que é interessante compartilhar isso, né? Cada filme tem seu processo, ainda mais agora, né? Enfim, que a gente está conseguindo pegar com uma equipe muito reduzida, com a câmera e ter um material com qualidade, com áudio, com tudo. Célio, fiz eu e outro brother sozinho com a câmera, cada um com a câmera. A gente foi lá e registrou. E na ilha, eu percebi a força dessa câmera que se ajeita, que olha para o chão, né? Que não enfrenta aquela realidade o tempo todo, como se fosse um olhar tímido ali, né? Enfim, ainda também é algo que eu estou ainda processando o verdadeiro significado dessa câmera. Mas quando eu vi na ilha, eu senti a força daquilo e vi que a câmera também ela faz a performance dela nesse caso, né? Ela entra no filme dessa maneira. E aí também tem a mãe, né? Que é uma personagem que o filme todo ela passa mais secundária, mas que eu acho que ela ganha o protagonismo no final, quando ela quebra a quarta parede e dá um enfrentamento para a câmera com aquele olhar, que para mim é um olhar infinito, né, velho? Ele nunca acaba e tem tanta coisa ali dentro daquele olhar que é difícil de traduzir. Mas é isso, dentro dessa parte de performance, eu acho que o Célio aborda dessa maneira. Não, para além de tudo, eu gosto muito de quando existe, a gente cria a ritualística de ele estar dublado, e quando ele quebra com isso é muito interessante, é muito bom. Eu gosto muito daquela ceninha assim. Olha, eu já dando spoiler também de novo. É o maior spoiler de tudo. Oh meu Deus. Gente, spoiler alert, não assistam essa live. Tudo bem. Eu vou pedir, viu, para botarem lá no YouTube. Não, pode deixar. Mas é muito, enfim, para mim, eu sou essa pessoa que fica comparando, né, que fico trazendo referências. Para mim é muito LaGT, é mais LaGT. Esse spoiler é mais LaGT do que quando a pichação, né, quando o grafite abre os olhos. Assim. Sim. Bom, meninos, Marcos Curvelo e Léo Sampaio. Léo, tocou a ti. Não, Marcos, você vai falar daqui a pouco, só vou introduzir, porque a construção da performance é muito de Marcos, né, a atuação. Exatamente, enfim. Isso. Mas, enfim, algo que é isso, né, que ele já vem construindo tem um tempo, assim, né, Jordan é um personagem já de outros filmes, e esse personagem
alienado, enfim, que tem uma performance extremamente hiperbólica, né? É um personagem que tem muito de deboche, né? Então a gente tentou, de alguma forma, trazer alguns dos elementos, enfim, algumas das coisas que a gente estava estudando e tal, né? Pesquisando nesse universo aí das redes sociais e tal, e Joder tentar incorporar, né? O filme é sobre isso, né? Essa tentativa de aderir também a uma linguagem, né? Mas essa inadequação. E assim, de um modo mais geral, assim, pensando performance no filme, né, como um todo, eu acho que desde o projeto, assim, a gente tinha muito claro isso, porque embora a gente tenha roteirizado, enquanto sequência, né, a gente não roteirizou diálogo, né? A gente não escreveu diálogos, assim, né? Marcos tinha, enfim, já parte de um processo de elaboração de escrita dele, que de trabalhar a partir de intenções, assim, né? Enfim, atos da conversa, assim, né? Caminhos para a conversa. E aí eu acho que o nosso processo a gente teve isso muito claro, assim, de estar aberto, né? Em cada cena, assim, cada encontro, a gente tinha um tanto itinerário, assim, da conversa, né? De para onde a conversa pode ir, assim, e tal, mas nenhum take foi igual ao outro, assim, né? Foi igual enquanto enquadramento e tal, alguns, né, mais controlados e tal. Mas, no geral, cada cena foi uma cena diferente, assim, né? Com algumas pessoas, né? Tipo, Marcos tinha mais relação, né? Mais intimidade, então essas sequências fluíam de uma forma mais tranquila. Com outras, né? A gente teve, enfim, só aquela situação ali, né? O primeiro encontro que a gente teve com a coach foi encontro para filmar, né? Então tem um tipo de dinâmica ali que ocorre, né? Que a partir do imprevisto, assim, né? Do que ela coloca também, do que ela pontua, e Marcos tentando responder a isso, ora, né? Ele trazendo também. Então tem um jogo. Ela mesmo foi bem curioso isso, porque nessa cena tem um momento da cena que Marcos pergunta: e o que é isso? Isso é uma sessão de coach? Isso é o que ela... Você pode chamar como você quiser. Isso pode ser uma partida, isso pode ser um game. Então tem uma dimensão muito forte mesmo, assim, né? De um estatuto de performance. Né? Ela era uma coach, de fato? Ela é coach, né? Rita é ótimo. Tem, acho que, duas coisas para comentar sobre isso. Acho que essa chave, acho que da dinâmica toda dos personagens, né? E acho que também, especificamente do Marco Joder, né? Acho que a gente, acho que não comentou hoje ainda, que foi um edital de documentário que a gente aprovou inicialmente. Série documental, e a gente essa versão longa que é ficcional, né? Vamos dizer assim. E então pouca grana também para fazer uma ficção longa e tal. E aí era muito trabalhar com plano sequência, zoom, né? Então, usar muito zoom in no filme. E o que o Leon falou, assim, muitas vezes o primeiro take é o take que a gente vai já quase valendo, assim, como foi com a Rita, né? Que a gente fez o quê? 3 takes longos de sessão de coach. Fala, como é que... E ela perguntando assim, não, vamos fazer uma sessão de coach, eu vou falar coisas do personagem e você vai interagir como... É engraçado falar, como se fosse verdade. Mas é verdade, de certa forma, né, também. E não é, também. E aí... O eterno E aí dilema. tem... sim, sim. E aí, é o único momento do filme que eu sou chamado de Marcos, aquela cena da coach. Marquinhos. Tinha um outro momento, mas que deve estar na série. E aí... Muitas pessoas fazem versões de si mesmo, no caso do Felipe Pedrosa, o cara da construtora, o meu mecânico, Ney Barros, grande cena, inclusive, Ney, mandou bem demais, inclusive preciso te ver de novo, o carro tá fazendo um barulho estranho. E Thiago Amazzi, maravilhoso Thiago Amazzi, fazendo ele mesmo e tal, e aí pessoas fazendo versões próximas do
Aristides de Souza, né, o Juninho, fazendo João Maldito ali, tá? Então, desse corpo fora do Banga, fazendo uma versão do Banga, o nome dele realmente é Banga, só que a gente não mora juntos. Ele não tá noivo há 7 anos também. Tá, 8. Franciel ali também, tá fazendo uma Franciel parte fazendo Franciel, enfim. fazendo feat. Isso tudo para ser coerente com o orçamento que a gente tinha, com o tempo que a gente tinha para filmar, com o tipo de mise-en-scène que a gente podia promover, de acordo com o tamanho de equipe, orçamento, tempo, né? E aí tem a parte do Jordan e Marcos, que, como o Leão falou, é um processo já de alguns filmes, é um processo que vinha fazendo com a Amanda Devusca, que escreveu com a gente, né? Ela escreveu comigo Mamata, escreveu comigo Jodeirismo. A gente fica pensando juntos esse personagem, e delimitando ele mais, né? Porque era uma coisa meio borrada antes, assim, entre eu e ele. Quando eu comecei a fazer no Feio Velho Ruim, que é o primeiro curta antigo, assim, e aí, mas sempre foi, né? Esse arquétipo porque sempre foi uma grande crise, assim, né? Para esse personagem, como se colocar um alter ego, mas que é uma versão detestável, como o Leão falou, alienado, e que não é um personagem... A gente tem visto, principalmente depois, né, golpe e Bolsonaro, e desgraça, fascismo, e morte, assassinatos, desaparecimento, que já vem, né, um país que tem escravidão, né, gente? A desgraça sempre existiu, né? Parece que começou em 2013, a gente esquece, né? Mas um país desgraçado e que por que ainda falar, por que ainda contar histórias através de um carinha esquerdo macho e não sei o quê, mas também é parte do Brasil, também é parte do problema, também é parte da solução também, sabe? Enfim, falar dessas pessoas também, sabe? Falar desse... E que pensando em eu e Leon, tá próximo da gente, sabe? Querendo ou não. A gente é um arquétipo próximo nosso, assim, sabe? De um carinha de esquerda que pode ser legal, mas na verdade não entende nada de nada e compactua e é alienado e é burro não, mas enfim, enfim. E aí foi essa grande questão do filme, assim, como colocar isso no filme sem criar empatia, gera interesse. E essa questão que foi colocada na coach, do Marcos, enquanto pessoa que está num filme também meio dúbia quem é, se é o Marcos de verdade, é o Marcos realizador, é o Marcos do filme, que é só um Marcos videomaker, que está, né, mais para esse lado, talvez, não sei também, performando enquanto jovem para poder, através desse fracasso, pseudo-fracasso, ter sucesso. E aí a gente assume isso, ele começa a se chamar de Joda, no caso, para as pessoas na vida, não só no canal, né, então, quando chega a gringa, ele, Jordan, não sei o que, Jordan. Logo depois da coach, né? Então tinha esse lugar, assim, que era sempre conscientemente colocando esse Jordan no filme como uma coisa diegética ali. Esse personagem no filme, ele existe. Ele é um personagem criado dentro desse universo também, sabe? A partir do Marcos, assim, mas tá bem borrado também, claro, a gente sabe. E aí era uma grande questão, assim, do que eu falava. Estou falando isso quanto Marcos, quanto Joda, a gente tinha essa intenção de borrar mesmo, sabe? Às vezes está mais autoconsciente, às vezes está mais alienado, mas tudo como um grande jogo, assim, que é para onde vai? Que tipo de narrativa do personagem youtuber vai gerar like, engajamento? E por que, enfim, por que tem o áudio do amigo crachando ali também e tal? Por que tem sotaque pernambucano? Não, isso aí já é brincadeira. Não teve intenção, não. Vem cá, queria agora, para a gente já se encaminhar para as considerações finais, eu queria saber se vocês se viram. Vocês se viram? Tipo assim, algum de vocês viram o trabalho dos outros? Eu vi todos os filmes. Os curtas? Todos os filmes? Sim, então. sim. Vocês se viram, Enoque e Matheus? Vocês se viram, Diego? Eu vi também, vi os 2 filmes. Leão. E assim... Diga, Diego. Não, eu acho aproveitar essa oportunidade também para comentar. Eu sempre, quando eu entro numa sessão de debate, tenho muito interesse em ver o que vai estar, né, cara? E são 2 filmes, assim, muito foda que eu achei, na verdade, assim. Eu sou um pouco Joder também, me identifico, né? Tentei ter um canal de YouTube, fiz um curso com o Whindersson Nunes.
É sério isso? É sério? É sério? Você tinha que ser o nosso protagonista, Diego. Depois eu te mando o link do meu canal do YouTube. Por favor, cara. Participação especial no filme, pelo amor de Deus. Eu vou te mandar. A gente quer fazer a segunda temporada aí, vamos te chamar. Boa, conte comigo, cara. Te mandar, você vai ver, é bem legal. Eu abandono o curso no meio, mas eu cheguei a fazer uns 3 episódios, assim. Assim, eu queria entender o formato, a linguagem, na verdade, né? Mas como uma aventura de estudo, mas como uma busca também pessoal, de entendimento. E acho foda o filme de vocês, assim, muito... Quando eu vejo... acho muito corajoso, sabe, velho? Esses longas com pouco recurso e essa atitude de filmar de uma forma de um take só, sacou? A sua capacidade de interpretação, de improvisação, enfim, tudo, cara. Parabenizar mesmo, porque eu acho incrível. E acho que o resultado está aí, né, velho? Imprime, você sente essa estética, né, da coisa, só que muito madura, muito bem realizada, né, com a condução agradável. E ver isso aqui na nossa cidade, para mim, foi um deleite, cara, assim, ver o filme de vocês, de verdade. E o filme obrigado. Massa, irmão. Depois quero ter a honra aí de te conhecer, trocar uma ideia também sobre o cinema, a gente vai ter essa oportunidade, né? Com certeza, vamos sim. E tô até indo para a terra de vocês amanhã, tô indo para Recife, o Enoque aí e o Matheus. Quem sabe a gente não para aí, faz um brinde distanciado, né? Mas também, cara, o filme de vocês me pegou de uma forma absurda. Na verdade, os 2 filmes, assim, eu olho e falava, cara, queria ter feito de alguma forma, sabe? Queria ter tido essa atitude, queria ter organizado as ideias, uma turma e realizado assim. E o de vocês mais pela a ficção científica, que é uma coisa que me fascina, e como vocês conseguem trabalhar num realismo absurdo. Por mais, aquele material, ele aparece, aquele enigma ali, ele não me tira do realismo, tá ligado? Ele ainda não me leva para o fantástico. Isso é muito doido, porque o nível de interpretação daquela galera é um absurdo, assim. Eu não sei se vocês trabalharam com personagens reais e fizeram direção. Até eu já deixo uma pergunta aqui sobre isso, como vocês trabalharam aqueles atores, né? Se vocês pegaram... porque me dá muita sensação de que algumas pessoas são gente normais mesmo, que vocês deram uma trabalhada, enfim. A mãe da Roberta é um negócio assim espetacular. E é isso, que não podia deixar passar essa oportunidade de parabenizar todos vocês aí. Num mundo pandêmico, a gente está realizando filme, a gente está ainda indo para cima, acreditando e tentando discursar nesse novo mundo, né, que é muito difícil, enquanto esquerdomacho, enquanto qualquer situação que a gente, né, enquanto Joder, enquanto o que quer que seja, mas a gente está querendo participar da solução, né, que a gente ainda não sabe qual é, e deixar registrado esse meu apreço. Socorro, eu espero que vocês não sejam esquerdomachos, né, gente? Pelo amor. Não, é uma forma Joder de falar, né? Entendi. Mas, na verdade... Acho que nem o Joder é esquerdomacho. Não sei, porque às vezes você acha que não é. Quando eu fui fazer Freixo, a galera falou, olha, você tem que se entender como esquerdomacho para depois deixar de ser. Eu falei, tá bom. É verdade. Eu passei por essa fase 3 anos atrás. Não identifiquei nada em vocês dois. Não. Que eu convivo por Mas é o que o Diego falou, tem que ter a fase de acreditar que é. A gente é algum meio da vida, a gente é. Sim. Mas deixa os meninos responderem, Enoque e Matheus. Responda. Valeu, Diego, pelo que você falou. De fato, assim, são todos atores e atrizes. A gente teve algum tempo de preparação. A escolha da Luciana não foi por acaso. A gente queria, de fato, trabalhar com atores e atrizes que já tivessem uma experiência assim, em filmar. Mas eu acho que isso era algo que a gente, inclusive, passou a semana falando, porque, inclusive, essa é uma justificativa para a gente não ter conseguido assistir os filmes. A gente esteve envolvido na última semana no laboratório de curtas-metragens que, assim, ocupou toda a nossa agenda de manhã até a tarde da noite. Mas uma coisa que a gente comentou muito ao longo da semana foi a necessidade dos nossos filmes, né? Da gestação dos nossos filmes vir a partir de algo que seja muito genuíno, né? De algo que traga verdade, ou que a gente capitaneie essas verdades, né? Que a gente quer trazer para os nossos filmes. E, de fato, em outros debates que a gente participou, a gente até falou sobre isso, porque
muitas dessas personagens, principalmente a personagem da Marilene, que é interpretada pela Luciana Souza, é totalmente baseada nas nossas mães, assim, né? Na minha mãe, na mãe de Enoch, que são mães que, nesse nosso processo de saída do armário, que, enfim, já aconteceu há alguns anos, e hoje a gente tem todo o suporte e o apoio da família, apesar de sermos LGBTs, óbvio, não estamos nessa linha de frente como a vida transexual está, né? Estamos em outro lugar, mas os medos das nossas mães, elas são medos compartilhados, né? É um medo por algo que pode acontecer, a iminência de algo acontecer. Então, a Marilene é uma mistura das nossas mães com uma mulher que eu conheci enquanto trabalhei no call center, que foi o meu primeiro emprego. Então, eu acho que quando a gente traz para os nossos filmes, traz para aquilo que a gente faz enquanto arte, as nossas verdades, né? As nossas experiências no mundo e as nossas reflexões sobre certas situações, eu acho que a gente consegue trazer essa verdade sem, às vezes, sair palavra nenhuma da boca, né? Eu acho que uma coisa que muitas pessoas falam sobre o nosso filme é, tipo assim, o que vocês estão querendo dizer no filme não tá no texto, né? Tá muito nos silêncios, na troca de olhares, naquilo que a gente vê. E para a gente isso é algo muito valioso, né? Construir essas ideias sem que essas ideias estejam pautadas nessa verborragia, né? Então, para a gente sempre foi algo que a gente quis e eu pessoalmente fico muito feliz que a gente tenha conseguido chegar num resultado que nos agrada, mas que também bate nas pessoas, causando esse tipo de reação, como o Diego falou, né? Essas verdades, assim, dessa performance, como você mesma, Ceci, falou, da performance desse elenco, sabe? E para a gente isso é algo que a gente trabalhou um monte, trabalhou o quê? 2, 3 anos nesse filme, né? Para que a gente conseguisse chegar nesses resultados. Então, muito feliz ouvir isso e muito feliz pelo resultado do filme, pelos lugares onde ele tem chegado e pelas pessoas que ele tem alcançado. É muito bom ter o resultado do seu trabalho, daquilo que você planejou e pensou ao longo de tantos anos, tocando as pessoas, comunicando as pessoas. Eu concordo com o Diego. Realmente, em momento nenhum você sai do jogo, nem quando aparece aquele objeto. É muito... Parabéns mesmo, assim. Meninos, Marcos e Leon, vocês viram e o que é que vocês acharam? Quem começa agora é Leon, tá, Leon? Pelo amor de Deus. Olha o truque, no desmutando, olha o truque. Não, desmontei agora. Achei massa, já acompanho o trabalho de Enoch e Matheus já tem um tempo. Quase fotografei o primeiro curto deles. Acho bem massa, acho que tem pelo menos assim, me interessa essa possibilidade de imaginar um outro futuro, assim, né, para essa personagem e tal, assim, enfim, outro desfecho, né, porque é algo já tão martelado, assim, né, tão naturalizado também, a violência. Eu acho que o gesto final do filme, enfim, marca uma posição, assim, que eu acho bem interessante e gosto do filme, enfim, eu já tinha visto antes agora. O filme eu gostei muito de uma sequência do personagem dançando, que eu gosto muito dele quando ele está num certo jogo assim com a câmera, sabe? Enfim, de dança, no ônibus também. Eu lembrei essa sequência dele dançando, eu lembrei um pouco da sequência do Jardim Nova Bahia, do Raulino lá, que eu gosto demais. E meio para finalizar também, né? Ou não? É uma fala para encerrar o debate? Né? Pode ser uma consideração final também. Ah, não, então, agradecer. Enfim, não sei se o debate vai passar antes ou depois do filme, mas dizer que para a gente é muito legal, o filme está sendo exibido no Panorama. Uma pena a gente não poder ter, né, uma sessão presencial, enfim, agora nesse contexto impossível, mas a gente quer muito que o filme seja exibido em sala de cinema aqui em Salvador, enfim, que as pessoas que participaram do processo que elas também se vejam, né, na sala de cinema.
dizer que o filme também vai virar uma série, né? Então aqui, espectadores, sobretudo da Bahia, esse filme vai ter uma edição, né, de série documental na TVE, será exibido, imaginamos que ainda esse ano, e dizer que é isso, que Jordan é esse personagem bobo, que faz merda, assim como nós também, que eu acho que é preciso... É isso, assim, né? Tipo, acho que tem uma instância que nos aproxima aí, que é dessa dimensão banal, dessa dimensão um tanto besta mesmo, assim, né? Um tanto rasa, que todos nós, né, em alguma instância. E é isso que nos move também enquanto desejo de cinema, assim, sabe? Desejo de, enfim, falar de algo que não seja tão rebuscado, tão distante, assim, né? Aproximar, né, das pessoas, aproximar das plateias, assim, e falar de coisas que nos envolvem, coisas que são importantes e que estão sendo lidas muitas vezes de uma maneira equivocada, né, de uma maneira positiva, né? Enfim, o fenômeno do empreendedorismo, tudo como a gente está, a maneira como ele está sendo abordado, né, como as coisas estão aí no mundo, são uma maneira que nos leva, né, a não pensar, a não problematizar muitas dessas situações, né, dessas estratégias do capital, né? E eu acho que o filme, enfim, em alguma medida, o filme provoca, né, nesse sentido, assim, né? Pelo menos era a nossa intenção, assim, de enfim, contar uma história que nos aproximasse, que fosse engraçada, que ao mesmo tempo nos fizesse pensar sobre tudo isso que a gente está vivendo. É isso, até logo. Obrigada, Valeu, Leão. Valeu, obrigada pela sua participação, obrigada por você estar aqui. Marcos, também fala o que você achou dos outros filmes e considerações finais. Vamos pelo que tu falou, assim, os outros filmes têm uma alegoria, né, mas Presente Nosso é uma coisa mais terrena, assim, mas uma coisa que o Diego falou sobre o filme dos Minions me tocou muito, né, que de fato quando acontece ali a cena final e que a gente vê aquela casa iluminada e a menina reaparece e tá tudo com você faz sentido, tá muito coerente, assim, como eles construíram todo o rolê. Achei bem bonito, assim. E o próprio filme do Diego, assim, os filmes têm poesia, né? Quando aquele personagem, ele tem a maneira como ele se move, né? Como ele existe, é muito bonita, é muito poético, assim. E essa referência da antena do mundo, eu li a sinopse, é bonita também. A sinopse também é uma poesia, né, Diego? Assim, não sei se é intencional, mas achei bonito, assim. Que são coisas que admiro muito, assim, no cinema. Eu não consigo tanto realizar coisas tão poéticas, eu sou mais da prosa. Até para ler, eu leio mais prosa, mas eu aprecio bastante. Talvez por isso que eu não consiga fazer. E acho que é isso. Obrigado pelo convite, pelo debate, por estar nessa sessão com filmes bonitos. Falar que é isso, é engraçado, que também é aquela grande... A vida imita a vida, que imita a vida, que imita a arte, que imita a vida, que, como o Leão falou, né? Para mim, a performance enquanto Jordan sempre foi ambivalente, assim, sempre foi muito bom, porque muita gente, normalmente pessoas parecidas comigo, falam, me identifiquei muito, e muita gente fala, você é idiota, e me mistura com um personagem, assim, e sempre me deu oportunidades e sempre me ferrou bastante. Isso está acontecendo de novo, então é isso, se retroalimenta. No filme é isso também, sabe? E a gente vai seguindo aí, tentando sobreviver. Obrigado, gente. Obrigada, Marcos. Adorei te rever. Tem um tempo enorme que a gente não se vê. Aliás, tem um tempo enorme que a gente não vê ninguém, né? Então, muito obrigada. Já peguei avião com o Ceci, fomos para festival juntos, bebemos horrores. Bebemos horrores. Você cuidou da minha gata. Cuidei da sua gata. Moramos no mesmo prédio. Moramos no meu prédio. Aí tem história. Saudades. Saudades. Você me emprestou a câmera para fazer um filme? Saudades. Emprestei câmera, te adoro. Sério. Te adoro também. Beijo. Diego, você que foi citado, fala sobre a citação e faz as suas considerações finais, por favor.
Massa, beleza. É isso. Feliz, como eu falei no início, de estar nessa competição. Sempre quis estar na competitiva nacional. Antes, no Panorama, caía sempre na baiana, ficava, porra, queria ir para nacional. E agora é uma pena, né, que nesse processo de pandemia, porque a vivência de um festival é algo incrível, né? O Panorama é realmente sensacional. E é isso, que a potência do próprio Célio, né, que é realmente quem carrega o filme, né? O filme leva o nome real do personagem, né, que ele possa tocar as pessoas aí que assistam. Também não sei se a gente vai entrar depois ou antes do filme, mas que a verdade de Célio chegue aí através da mensagem que é interesse dele passar também, né? O Célio participou de todo o processo, não pôde estar aqui hoje, mas tem na mensagem que o Panorama pediu, é o próprio Célio falando, quem puder dar uma olhada também. E é isso, gente, satisfação, agradecer aí a Ceci pela mediação, foi ótima, né? Quem sabe em breve teremos outro encontro daquele feliniano, né? Pelo amor de Deus. Não foi chegada de barco, no Rio de Janeiro, Não. negócio. Uma coisa linda, foi lindo. Maravilha, gente. Beleza. Abraço a todos aí e se cuidem. Obrigada, querido. E foi lindo porque você é uma pessoa... Eu assisti Olho de Boi e fiquei muito impactada. E aí, quando a gente se conheceu, porque a gente sempre se via, se sacava e tal, mas quando a gente se conheceu dessa forma feliniana, foi muito legal. Foi mesmo. Maravilha. Meninos, Enoque e Matheus, vocês também foram citados. Por favor, falem sobre a citação e considerações finais. Eu fico sempre muito contente quando as pessoas trazem esses feedbacks do que elas sentiram assistindo o filme, porque o filme da gente ele é muito baseado nas emoções que a gente consegue propor, né, enquanto roteiro, enquanto atuação. E isso sempre me deixa muito feliz, na verdade, é aí que eu tenho um retorno, é aí que eu tenho êxito, eu me sinto assim recompensado pelo trabalho de ter feito o filme. E deu muito trabalho fazer esse filme, mas é isso. Eu queria agradecer muito ao Panorama por estar, enfim, propondo esse debate aqui, por ter selecionado o filme. Eu acho que é um festival incrível e essa edição tenho certeza que vai ser uma edição muito bonita, apesar de toda a situação adaptada. Tem muitos filmes bons e muitas pessoas que eu admiro muito envolvidas. E é isso. Obrigado por esse momento e por essa conversa aqui. E é isso. Eu queria, na verdade, me despedir de vocês, invejando esses encontros aí que vocês estão narrando, de Ceci com Diego, com Marcos. Queria poder participar deles, queria dividir com vocês essas mesmas experiências, mas fica para uma próxima, né? A gente nunca foi para o Panorama antes, seria uma oportunidade incrível. Tem um barco, Seria incrível conhecer o Panorama, seria incrível poder abraçar vocês, conversar com vocês, mas fica para uma próxima, né? Se cuidem, obrigado pela oportunidade, valeu. Essas conversas são sempre muito importantes e deixa a gente mais para cima quando a gente está trancado em casa há quase um ano. São, de fato, momentos maravilhosos para a gente conversar sobre o que a gente mais gosta de fazer, né? Não, eu super quero conhecer vocês quando eu fui em Recife, pelo amor. Leon também tem história, só que Leon ficou tímido aí, ele também tem história, a gente já viajou junto, já participou de palestra junto, a gente foi para visões periféricas junto, já foi para o Panorama também junto, a gente também tem história, né, Leon? Diga aí. Gente, foi um prazer incomensurável estar aqui com vocês hoje, foi muito lindo, muito obrigada por essa troca. Muito bom, os filmes de vocês todos são muito potentes, me pediram para fazer 1 hora de debate, já vamos para 1h30, e foi muito, 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 muito legal, muito, muito bonito tudo, assim. E vamos continuar fazendo cinema, por favor, vamos continuar fazendo cinema, por favor. Aí vou voltar para o script, agradecemos a presença de vocês, dos nossos convidados, e a cada um de vocês que está nos assistindo e que nos assistiu, e que assistiram os filmes dessas potências aqui presentes. Por favor, continue a prestigiar o Panorama e o cinema brasileiro, e é um grito meu isso, que eu acho que é um grito de todos.
Vida longa ao Panorama Internacional Coisa de Cinema e vida longa aos festivais. Vida longa ao Panorama Internacional Coisa de Cinema e vida longa aos festivais, por favor. Obrigada a todos. Aqui nós encerramos essa cadeia amorosa e afetiva. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver vendo. E obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, galera. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Gente, beijo.